E aí, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai fazer uma análise detalhada da história dos cátaros, do conflito intenso deles com a Igreja Católica, entender o pensamento dualista e o impacto avassalador da Inquisição. Tudo isso com base no excelente livro da Maria Nazaré Alvim de Barros, Deus Reconhecerá os Seus. É uma daquelas histórias reais que simplesmente abalam as nossas estruturas, sabem? Uma jornada que investiga batalhas de ideias e não apenas choques de espadas. Pensa rápido, como o mal apareceu no mundo? É um dilema filosófico universal, gigantesco. Mas, para a mente lá da Idade Média, isso não era só um debate abstrato ou um exercício intelectual, não. A busca por essa exata resposta acabou criando um movimento espiritual absurdo de tão forte que simplesmente chacoalhou as fundações da Europa inteira e provocou uma das respostas institucionais mais implacáveis que a história já registrou. E para entender toda essa complexidade, a gente vai se apoiar quase que inteiramente num trabalho rigorosíssimo de pesquisa histórica. É a investigação profunda da Maria Nazarete Alvim de Barros, que vai nos guiar por essa história secreta, mostrando os fatos reais e documentados de uma época absurdamente turbulenta. Parte 1. O problema do mal e a resposta dualista. Então, como explicar a dor e a agonia? O povo daquela época sofria muito, e a resposta que os cátaros encontraram faz todo sentido dentro da lógica deles. O famoso pensamento dualista. Eles pensavam assim: um Deus puramente bom jamais criaria um mal. Não faz sentido. Logo, devia existir um princípio bom, criador apenas do céu invisível, da alma, do que é eterno. Em total oposição a isso, existia um princípio mau, um ser perverso que forjou o universo físico, a matéria, e inclusive as nossas prisões carnais, que são os corpos humanos. E acreditar nisso não era só teoria, exigia muita atitude. Os líderes desse movimento nem se viam como uma seita herege. Eles se chamavam de bons cristãos, ou os perfeitos. E o estilo de vida era extremo para provar essa pureza. A gente está falando de castidade total, de cortar completamente a carne do cardápio num vegetarianismo rigoroso, de viver do próprio trabalho braçal, de uma recusa absoluta em mentir ou julgar os outros e de votos inquebráveis de não violência. Era uma tentativa genuína de voltar à essência do cristianismo primitivo, sem nenhum pingo de ambição pelo mundo material. Parte 2. O desafio a Roma e o choque de dois mundos. Olha, não precisa de muito para imaginar que essa pureza radical ia dar um choque de frente com o sistema. Imagina a cena lá no século XII. De um lado, a Igreja Católica oficial, riquíssima, afundada na política feudal, cobrando taxas pesadas e vendendo indulgências. Do outro, a Igreja Cátara, com ministros magros, de mãos calejadas, vivendo a verdadeira pobreza evangélica, ajudando doentes e vivendo no meio do povo. Dá para entender perfeitamente por que a opinião pública e até a nobreza lá da região do Languedoc passaram a admirar os cátaros e a rejeitar o clero católico local, né? E a coisa foi escalando. Lá em 1116, monges já pregavam essas ideias heréticas com total liberdade, protegidos pela nobreza local. A igreja até tentou barrar, tipo em 1163 com o Concílio de Tours, que condenava a tudo, mas a verdade é que as pessoas simplesmente ignoravam as ameaças. Só que o jogo vira feio em 1198. Inocêncio III assume como papa. O cara era incansável, um jurista de mão cheia, e o foco dele era garantir que Roma mandasse em tudo. A era da tolerância tinha acabado. Parte 3. A Cruzada Albigense e a mudança para a Guerra Santa. É neste ponto trágico que o debate teológico sai de cena e entra a força bruta. O papado esbarrou num muro. A nobreza occitana, acostumada a viver com gente diferente, se recusava totalmente a perseguir e matar as próprias famílias de amigos. Então o Papa Inocêncio III faz uma daquelas ofertas irrecusáveis para os barões e para o rei lá do norte da França. Usem a força militar. Limpem a região dessa heresia e, em troca, as terras riquíssimas do sul, os castelos e o perdão dos pecados são de vocês. Basicamente era a declaração de uma guerra santa de cristãos contra cristãos. O estopim de toda essa brutalidade acontece em 1209. A cidade de Béziers é cercada. Quando as tropas estão prestes a invadir, bate aquela dúvida nos soldados. Como diferenciar os católicos fiéis dos hereges para não matar inocentes? A resposta do líder religioso da expedição, o abade Arnaldo Amaury, ficou cravada na história e é de gelar a espinha. Matem-nos todos, Deus reconhecerá os seus. Foi literalmente a autorização para um massacre total. Parte 4. O domínio pelo terror e a era das fogueiras. Daí para frente, a região sul da França vira um cenário de terror com uma rotina metódica. Cidades fortificadas eram cercadas sem piedade, rendidas pela fome e pela falta de água. E o ultimato para a população era insuportável. Ou entregavam os bons cristãos,
ou seriam aniquilados. E aqueles cátaros que mantinham a firmeza nos votos de não violência e se recusavam a abrir mão da fé, encontravam o pior fim possível no fogo. E olha esse número, 400. Esse número dá a dimensão do pesadelo. Só na cidade de Lavur, após uma invasão violenta, 400 cátaros foram levados para um prado. Sem choro, sem tentar recuar, eles caminharam, todos juntos, direto para uma única e gigantesca fogueira. Foram punidos em massa por não se curvarem. É o tipo de coisa que exige uma pausa para tentar absorver. Parte 5. A Inquisição institucionalizada e um novo sistema de controle. Mas a verdade é que força bruta nenhuma consegue aprisionar a mente das pessoas para sempre. Então, o papado instaurou uma mudança formidável e terrível na história. Sai a bagunça do campo de batalha, entra a frieza dos tribunais. Em 1233, o Papa Gregório IX cria a Inquisição, e a autora destaca isso brilhantemente. Não foi só um grupo punitivo, foi o primeiro sistema verdadeiro de controle ideológico documentado. Uma burocracia focada em investigar, catalogar e extinguir quem pensasse diferente. Os métodos eram de uma paranoia pura que fragmentava toda a sociedade. Funcionava assim: um vizinho podia delatar o outro anonimamente, sem que o acusado soubesse quem o denunciou. Eles criavam um tempo de graça só para gerar pressão psicológica e forçar a confissão. Advogado de defesa, nem pensar. E a coisa ia tão longe que eles desenterravam os mortos para queimar os ossos de quem tinha falecido seguindo a fé cátara. Era uma vigilância completa e asfixiante. Parte 6. A queda de Montsegur e o santuário final. Com a perseguição no nível máximo, a liderança cátara precisava de um último esconderijo, e encontraram Montsegur. Mais do que só um castelo, aquela montanha virou o grande emblema de uma fé no exílio. Lá no alto, a mais de 1000 metros de altitude, bem longe das garras da Inquisição, eles conseguiam manter as pregações e abrigar quem estava fugindo. Como era o farol do movimento, virou também o alvo número 1 das tropas reais e católicas. E Montsegur aguentou o tranco como capital espiritual por mais de 10 anos. Até que, em maio de 1243, um cerco brutal liderado pelo exército francês começou. Foram 10 meses extenuantes, chuva de pedras constante, inverno rigoroso, até acabar qualquer migalha de comida. Sem opções, a fortaleza cedeu e negociou a rendição ali em março de 1244. O desfecho lá em cima revela o nível de convicção desse grupo. 224 perfeitos e fiéis foram reunidos. Deram para eles uma última chance, bem clara: abandonem a fé e salvem suas vidas materiais. Ninguém arredou o pé. Calmos, sem desespero, desceram a montanha e caminharam juntos para o braseiro que estava lá esperando. Se formos hoje lá, no exato local, no pé da montanha, existe um monumento simples, uma pedra com uma inscrição super comovente. Aos catas, aos mártires del puro amor cristiano, aos cátaros, aos mártires do puro amor cristão. É um lembrete pesado de um sacrifício absurdo em nome de uma convicção. Pessoas que se recusaram a pagar o preço do ódio para poder sobreviver. Para fechar nossa exploração, fica uma provocação que incomoda, mas é necessária. A cruzada contra os cátaros e a Inquisição que veio logo depois não foram apenas eventos distantes num livro de história. Foi ali que se testou e se aperfeiçoou toda a mecânica de exigir conformidade, de aplicar censura e de vigiar a mente das pessoas. Olhando para como a gente lida hoje com controle de informação, vigilância e silenciamento de vozes divergentes, até que ponto a fumaça daquelas antigas fogueiras ainda influencia a nossa sociedade atual na hora de resolver conflitos de crença? Fica o convite para essa reflexão. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.